Bom dia, alunos do 8º ano. Vamos a mais uma aula de ciências. Essa semana nós vamos estudar o sistema urinário, ou também conhecido como sistema excretor. Pode ser chamado das duas formas. Qual a função do sistema urinário? O sistema urinário tem função de eliminar as substâncias tóxicas do nosso corpo através da urina. Então, substâncias que fazem mal para o nosso organismo precisam ser eliminadas através da urina. Nas atividades das células do nosso corpo, são produzidos alguns produtos que em grandes concentrações se tornam tóxicos para o nosso corpo e precisam ser eliminados, como, por exemplo, a ureia e o ácido úrico, que são substâncias resultantes do metabolismo de proteínas. Esses produtos são chamados de excretas e o processo de eliminação é chamado de excreção. E o sistema responsável pela eliminação de resíduos tóxicos, pela manutenção do equilíbrio da quantidade de água corporal, é o sistema urinário, como eu já disse. O sistema urinário é formado pelos rins e pelas vias urinárias. Os rins têm função de produzir a urina, filtrar o sangue e produzir a urina. As vias urinárias, elas têm função de transportar e armazenar a urina até a sua eliminação para o meio externo. Nesse esquema do sistema urinário, nós vamos ter os dois rins, que têm função de filtrar o sangue, eliminar as substâncias tóxicas, que são as excretas, e produzir a urina. Temos a artéria renal e veia renal, que faz esse transporte de sangue para o rim. Temos dois ureteres, que têm função de conduzir a urina até a bexiga. A bexiga é uma bolsa muscular que armazena a urina e ela aumenta de tamanho dependendo da quantidade de urina. Tem a uretra, que é o canal por onde passa a urina da bexiga até o exterior do corpo. Na parte inferior da uretra, há uma estrutura chamada esfíncter, que é um músculo que fecha a uretra. Então, esse músculo, ele controla o ato de urinar, que é quando a gente consegue segurar a urina, quer dizer que esse músculo está fechado. Então, esse músculo ele tem função de controlar a saída de urina. Vou falar um pouco mais detalhado sobre os rins. Eles são órgãos com formato parecido com o de um feijão. Então, tem o mesmo formato mesmo. Tem uma cor vermelha escura, estão posicionados acima da cintura. Nós, seres humanos, possuímos dois, que medem aproximadamente 12 centímetros de altura cada um. Os rins são formados de 3 partes: o córtex renal, a medula renal e a pelve renal. O córtex renal é a parte mais externa do rim e ele é composto de mais de 1 milhão de néfrons. O que são esses néfrons? São as unidades funcionais do rim. São os néfrons que filtram o sangue do corpo cerca de 300 vezes por dia, retirando as excretas do nosso organismo e originando a urina. Então, é nos néfrons que ocorre a filtração do sangue e a produção de urina. Tem a medula renal, que é a parte central do rim e contém muitos ductos coletores de urina. E tem a pelve renal, que é uma cavidade em forma de funil e a sua função é coletar a urina formada e conduzi-la até os ureteres, que são os 2 tubos das vias urinárias. Então, aqui tem a imagem de um rim e ao lado a unidade funcional do rim, que é o néfron. É uma das unidades ali do rim. Então, nós vamos ter a medula renal, o córtex renal, a pelve renal e tem a artéria renal e a veia renal, que são 2 vasos que estão entrando e saindo do rim. E o tubo ureter, que está saindo do rim, que vai até a bexiga. Esse néfron, gente,
É o processo, uma unidade funcional do rim, é o processo que ocorre a filtração do sangue. As vias urinárias. Elas são formadas por 2 ureteres, pela bexiga urinária e pela uretra. Então, como eu já disse, os 2 ureteres, eles são 2 tubos que saem da pelve renal e conduzem a urina até a bexiga. A bexiga, então, é uma bolsa muscular que acumula a urina, vai aumentando de tamanho conforme vai armazenando urina. A uretra é o canal pelo qual passa a urina da bexiga até o exterior do corpo. E como eu já falei, na sua parte inferior existe o esfíncter. Formação da urina. Como nós já vimos, os néfrons são os responsáveis pela filtração do sangue e pela formação da urina. A urina, características, um líquido amarelo claro e é composta de água, sais minerais, ureia e ácido úrico, que vão ser eliminados. Em condições normais, essas características, certo? Se houver uma infecção de urina, essa cor vai mudar, não vai estar mais transparente, pode estar um pouco opaca. Então, a urina sem micro-organismos, ela tem essas características. A formação da urina é dividida em filtração, reabsorção e secreção. A filtração são substâncias do sangue como água, sais minerais, nutrientes e excretas, saem dos capilares e passam para o néfron, que é onde vai ocorrer a filtração, né? Então, fica uma parte ali filtrada. As células sanguíneas e algumas proteínas não passam para o néfron, elas não conseguem passar e elas se mantêm na corrente sanguínea. Então, essa é a primeira etapa. Só que no momento da filtração, vai para o néfron da corrente sanguínea todas as substâncias do sangue e parte da água e dos nutrientes que está indo para o rim é preciso ser reabsorvido pelo organismo, porque são substâncias úteis para o nosso corpo e não pode ser eliminado. Então, tem esse processo de reabsorver uma parte dos nutrientes de volta para o sangue, para não ser filtrado, para ser eliminado. Então, é a etapa de reabsorção, é onde é reabsorvido substâncias úteis para o corpo. Essas substâncias voltam para o sangue, vamos dizer. E a secreção é a última etapa, que é o fim da filtração, vamos dizer. Determinados materiais que não foram filtrados inicialmente, como ácido úrico, sais minerais, e se a pessoa estiver ingerindo algum medicamento, nesse momento eles vão ser filtrados para ser transformados em urina. Então, eles passam diretamente do plasma para o néfron para ser filtrado. A saúde do sistema urinário. Então, alguns problemas que podem ocorrer no sistema urinário. Nós vamos ter a nefrite, que é um problema no rim mesmo, é um processo inflamatório causado por vírus e bactérias que atingem o rim. E dessa forma vai dificultar a filtração do sangue. Pode surgir sangue na urina e aumento da pressão arterial, a nefrite. Então, é um caso um pouquinho mais sério, né? Porque já afeta o rim. Os cálculos renais são conhecidos como as pedras de rim, se formam em qualquer ponto do sistema urinário. Pode se formar no ureter, na uretra, no rim. São compostos por sais de cálcio devido à alimentação, a medicamentos. O cálculo pode obstruir as vias urinárias, causar cólicas, vômitos e pode levar à insuficiência renal. A cistite é outro problema, é uma inflamação na bexiga urinária, que vai ser provocada por micro-organismos, geralmente bactérias, né? Então, é a famosa infecção de urina, que é uma inflamação na bexiga. Um dos sintomas é a necessidade constante de eliminar a urina.
Então, uma forma de tratamento é o uso de antibióticos, né, para matar as bactérias. E a uretrite é uma inflamação na uretra. Então, eu encerro aqui a nossa aula, gente. Qualquer dúvida, no momento que vocês forem resolver os exercícios, me pergunte. Bons estudos, bom trabalho, fiquem com Deus.